Olá, mamães e futuras mamães, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Daniele. E eu sou a Laura e hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para falar de um assunto que é pouco falado por aqui e na sociedade em geral. Hoje a gente trouxe uma psicóloga e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Bianca, sou psicóloga, psicanalista, já tem alguns anos. Faço atendimento também e estou muito feliz de falar sobre esse tema. Também sou mãe, né? Então fiquei bem emotiva com o tema. Obrigada pelo convite. É isso, hoje a gente vai falar então um pouquinho de um tema que é pouco falado na sociedade. Eu acho que existe um tabu muito grande em cima desse tema, né? As pessoas têm um certo preconceito para falar sobre isso, mas a gente vai trazer um pouquinho hoje sobre a depressão pós-parto. Vamos lá? Entender um pouco o que que é a depressão pós-parto, como identificar ela. Então, a Bianca vai ajudar a gente, né, com essas. Com um olhar mais profissional, né. Então vamos lá. Bia, para a gente começar, então para a gente iniciar essa conversa, que vai falar um pouquinho sobre a saúde mental também no pós-parto, existe quando a gente fala de ser mãe, né, de maternidade, existe um grupo de mães perfeitas, que é a idealização da maternidade, né. O que que, o que que a sociedade espera disso, então, como que, essa idealização de mãe perfeita que existe hoje, ela afeta a saúde mental dessa nova mãe que tá nascendo ali. Uhum. Já achei super interessante essa pergunta de uma nova mãe que tá nascendo, né, então é uma nova mãe que tá nascendo junto com aquela gestação. E mesmo que a mãe tenha mais de um filho, serão gestações diferentes e serão mães diferentes a cada gestação. Eu acho isso muito interessante de pensar. E as idealizações, como eu posso dizer, né, me parece que é algo que vai estar sempre aí. Não só uma idealização nossa pra mãe que eu quero ser, pra mãe que eu quero que meu filho tenha ou coisas assim, mas também a idealização que vem de fora. E eu acho que ambas entram em conflito, né, às vezes da gente perceber que não tá sendo aquela mãe que a gente queria ser, porque não é, Disney, né, não é o mundo idealizado igual aparece nos filmes, nos livros ou, na teoria, né. Então quando uma mãe próxima a você, uma colar, enfim, vira mãe, fica parecendo que seria mais fácil ser mãe, né, então tem muitas, imaginações frente a isso. E eu acho muito interessante poder ir quebrando isso aos poucos. E aí eu também fiquei feliz com o convite, porque talvez seja numa sessão de terapia, numa sessão de análise que a gente pode ir desconstruindo essa idealização e encontrando um caminho de uma mãe que seja possível para cada uma. Porque quando a gente tenta se comparar, ou se igualar, ou realizar aquilo que o outro está esperando da gente, o que será que a gente está fazendo, né? Fica parecendo que a gente se perde, e se perde mesmo. Porque todo tempo vem coisas de fora, querendo que a gente faça isso, querendo que a gente seja assim, querendo, mas querem tanta coisa, né. Mas o que será que a gente consegue fazer com isso? E às vezes a gente esquece que a gente tá tentando e conseguindo, a maioria das vezes, fazendo o melhor que a gente consegue, naquele momento. Eu nem estava pensando em falar essa frase, mas eu adoro muito do Cortella, é uma frase que eu uso, assim, na vida, mas parece que nesse momento também cabe bem, né, que é, fazer o melhor que você consegue com as condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores, pra fazer melhor ainda, né. Então, é experiência, é o tempo, é ir se conhecendo também e se permitindo fazer coisas que às vezes o outro pode achar super errado, super estranho, mas exatamente, né, para o outro que isso é estranho e errado, mas para você, pra sua família, pra sua filha, pode ser o melhor para aquele momento. É, eu acho que exatamente o que você falou, tem a idealização da maternidade, mas é você ser a melhor mãe que você pode ser, né, eu acho que isso é é o mais importante, assim, a gente ter em mente sempre que você tá ali, mas você tá fazendo o seu melhor dentro das suas condições, né. Eu nunca esqueço o dia que a gente foi na levou ali uma vez na pediatra, uma época que ela estava chorando muito, 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 ela estava tendo muita cólica e nada passava. Aí a pediatra falou: "Ai, tem que acalmar, tem que fazer não sei o quê". Daí eu falei assim: "Mas não dá,
ela não se acalma. A gente já tá dando fundo-de-cor pra ela, ela fala assim: "É, eu não vou falar que não, porque é vocês que estão lá todo dia, então é o que vocês estão vivendo ali", sabe. Eu acho que isso não faz a gente menos mãe, a gente fazer alguma coisa que porque pra mim era um absurdo dar remédio pra cólica, né. Aí eu pra mim, assim, tipo: "Nossa, nunca vai funcionar". E aí, não é bem assim, sabe, a gente precisa entender e colocar na nossa cabeça que é o melhor que a gente pode ser, sabe. Eu lembro que a pediatra olhou pra mim e falou assim: "É, eu não tô lá pra ver a sua filha, eu não tô lá 24 horas com vocês dentro de casa, então, façam o que pra vocês faz sentido fazer". Né, eu acho que é bem pra esse caminho, né, que a gente tem que pensar. E a internet tá aí, às vezes, para ajudar, mas às vezes mais para atrapalhar, né, porque aí a mãe idealiza ali, sei lá, a gente sempre dá o exemplo da Virgínia, né, mas, idealiza: "Nossa, ela tá acabou de ter filho, ela tá super bem", mas gente, a mulher tem 3 babás, então assim, é uma realidade diferente, mas a gente às vezes se coloca numa posição que a gente, né, tem uma expectativa ali, mas assim, a gente tem que entender essas diferenças, né, e o que, tá ao nosso alcance, até onde a gente consegue ir, e tá tudo bem, né, com aquilo que a gente tem na mão também. Muito legal, só para acrescentar isso, com essa questão da realidade, né, então, eu acho muito interessante pensar em quem que a gente está acompanhando e quem que a gente está seguindo e quem que a gente está lendo, porque às vezes a frustração também vem daí. A gente olhar uma outra mulher que também é mãe, mas que está conseguindo fazer coisas que a gente não consegue, ou que já conseguiu voltar ao corpo normal e a gente ainda não conseguiu voltar. Justamente, talvez essa seja a prioridade dela, a sua é outra, talvez essa seja a realidade possível para ela. Dinheiro, babá, enfim, né, então eu acho muito interessante. Será que vale a pena? Não sei se eu vou dar presente, né. Vale a pena continuar acompanhando isso? Porque será que eu não vou ficar cada vez mais frustrada de ver que ela tá essa hora ela conseguiu pegar a noite inteira, gente, você não acha muito curioso? É, tem que acho que fazer de vez em quando um detox, né, de fazer uma limpa sempre no Instagram do que a gente tá consumindo, isso eu acho que não só por esse tema, mas de vários temas na nossa vida, né, porque Porque tudo que a gente consome afeta a gente, né, psicologicamente também. Perfeito. E aí isso que você falou, né, de que o que a gente consome afeta, justamente até mesmo a nossa rede de apoio nos afeta. Então também é preciso, quando a gente não consegue falar: "Fulaninho, fique na sua casa, não venha até aqui", ou alguma coisa assim, é um esforço a gente ir filtrando o que a gente escuta, porque a gente escuta muita coisa. Algumas podem ser interessantes e válidas, mas algumas não vão ser válidas e não vão fazer sentido. Adorei isso que você falou. Que eu adoro isso, né, então, faz sentido ou não faz? Né, acho isso muito interessante. Esse negócio da rede de apoio também, assim, a rede de apoio pode ser maravilhosa no pós-parto, né, te ajudar muito, ser suporte, tá ali pra você, mas ao mesmo tempo tem sempre aquelas pessoas que vão vir com os palpites, né, que é justamente isso que a gente queria desmistificar quando a gente iniciou o podcast. Então sempre vão ter aqueles palpites, aquelas pessoas que estão ali só pra te julgar, pra falar: "Nossa, mas você não conseguiu nem limpar a casa". Então, às vezes, né, é um momento que é melhor falar assim: "Não vem ninguém", se assumir ser a chata, né, que eles falam, tipo: "Ai, mas você é muito chata, não deixa nem ver o neném". Assumir ser a chata até que as coisas estejam alinhadas, porque já é um momento muito difícil, é um momento que tem muita mudança hormonal e que a gente precisa, impor limites também, né, não tentar não ultrapassar esses limites ou impor limites para o próximo, para que você consiga ficar bem também. Eu acho que isso é importante. aí tem aquela questão que às vezes as pessoas, né, se intrometem e se você reclama, ela fala: "Ah, mas quando eu tive o meu filho, eu fiz e não deu problema nenhum". E aí tem essas comparações, né, principalmente os mais velhos, né, que costuma acontecer muito, e eles não entendem, né, essa mudança, a atualização das coisas, a evolução, então é difícil lidar, né. Sim. É, é isso, e também, isso que você falou, é lidar com a diferença de geração, né, Uhum. também interfere muito no na maternidade hoje em dia, porque aí eles falam: "Ai, mas eu dei fórmula desde sempre e ninguém morreu. Ah, mas eu dei doce e ninguém morreu". Então, assim, eu acho que isso também é um pouco difícil de você lidar quando você tá no pós-parto, né, essa diferença de geração, porque as pessoas querendo ou não vão falar, e vão falar pra você o que elas passaram, as experiências delas,
e como elas criaram os filhos delas. E aí, eu acho que é o que a Bianca falou, é a gente filtrar. Então você ouve tudo, mas você filtra aquilo que vai o que é relevante pra você e o que não é, porque às vezes tem dicas boas também, né, a gente não pode falar que é tudo ruim. Uhum, exato. E eu fico pensando, né, que já é difícil fazer esse filtro quando você faz terapia. Eu fico imaginando o quanto difícil é quando não se faz terapia. Porque não é assim: "Ah, eu faço terapia, também tá tudo lindo, nada vai me afetar", né, já é difícil. Então acho que também é um ponto da gente pensar, né, porque eu gostaria que fosse mais fácil a gente conseguir filtrar, mas tem coisas que nos afetam mesmo, né. É. E aí, assim, não só então, as mudanças hormonais que a gente tem, o pós-parto ele traz muitas outras, outros pontos que vão afetando a gente mentalmente, psicologicamente. Então a gente tem uma exaustão física muito grande, né, a gente tá sempre muito cansada, porque querendo ou não, se você amamenta, amamentar é cansativo, você fica exausto, suga todas as suas energias. Eh Tem a questão da falta de sono, né, acho que falou assim: "Mas como é que ela dormiu a noite toda? Eu não consigo". E às vezes é assim, vai ter bebê que vai dormir, tem bebê que não vai dormir, ali, não foi muito de dar problema pra dormir. Mas então a gente relativamente dormia bem, acordava pra amamentar, mas relativamente dormia bem. Só que eu percebia muito assim, os dias que a gente não dormia, os 2 estavam extremamente estressados. Então eu acho assim, a privação de sono, essa exaustão que já tem do dia a dia, o esgotamento físico, isso também contribui para a saúde mental, né. Uhum, com certeza. Eu acho um detalhe importante, porque cada casal, ou cada família, ou cada rede de apoio, vai se adaptando de um jeito, né. A Sofia também, graças a Deus, a gente não teve tantas dificuldades, nem com sono, nem com amamentação. Mas temos os momentos, né, em que a gente acorda pra amamentar, às vezes o parceiro tá dormindo, às vezes só a gente acorda. Não sei como foi por aí, mas às vezes dá aquela preocupação de mãe, né, de: "Será que tá respirando?". Então, a hora que tá com frio, tá bem, tá coberta. Tá bem? Ainda tá com o bracinho pra fora ou já tá ali se envolvendo na coberta, né. Então acho que são pontos interessantes pra gente pensar. Justamente dessa diferença, não sei se dá pra gente pensar no baby blues e na depressão pós-parto, Laura, o que você acha? Ah, pode. Sim, que daí a gente poderia pensar nisso de que, é um pouco, vou usar a palavra natural, que aconteça isso com a maioria das mães. Não vou dizer que todas, né, porque pode ser que não, mas uma grande parte das mães podem sentir o baby blues, porque é justamente essa mudança, é esse nascimento. Então a rotina muda, independente se você voltou a trabalhar, não voltou, tem rede de apoio, não tem, mas o seu corpo tá diferente, não é mais o mesmo. Do nada, um ser humano do nada é bom, né, do nada o ser humano saiu de você, que você gerou. Também tem a questão de que algumas pessoas, a mãe passa a não ter tanta atenção assim, e a atenção volta mais para o bebê, e a mãe fica ali esquecida, sendo que é a mãe que tá nutrindo esse bebê, né. E para que eles tenham essa conexão também, né, então, quem tá cuidando da mãe quando a mãe tá cuidando do bebê, né. Eu acho isso também um ponto interessante pra gente poder olhar um pouco mais pra essa mãe que acabou de parir, e já pensar nesse baby blues de que pode haver essa tristeza, essa mudança de humor. Gente, praticamente natural mesmo, né. É você estava gerando uma vida, tinha muito mais hormônio, do nada isso mudou, né. As coisas ficam diferentes, na medida que tem um outro ser humano ali. E aí acho que vale a pena dizer de que, independente se foi planejado ou não planejado, isso pode acontecer, porque vai afetar e vai mudar, e provavelmente não vai ser igual, a idealização, né, vai haver aí esse choque. Então, vai ser, comum, digamos assim, né, ter os altos e baixos ali pós, o nascimento, né, do bebê. E vai de vocês se conhecendo, e de saber de que: "Poxa, olha tudo que tá acontecendo na minha vida, né, olha tudo que eu tô gerando, olha tudo que eu tô vivendo". É comum que eu fique mais triste, fique mais pra baixo, talvez fique um pouco mais estressada, entra isso que vocês estavam falando da privação do sono, ou poder comer ou não comer alguma coisa, né, então acho que são detalhes pra gente pensar. E Bianca, no caso do baby blues, assim, a gente sabe que existe
tem uma diferença, né, do baby blues para depressão. O baby blues ele costuma durar menos tempo, né, pelo que a gente sabe. E quando diferenciar se é um baby blues e quando já se tornou uma depressão? Quais as diferenças, né, entre um e outro? Olha, a primeira coisa, né, que eu poderia dizer pra ser mais fácil, digamos assim, né, é pensar justamente na questão da intensidade, né, e também na questão do vínculo entre a mãe e o bebê. Então essa intensidade vai durar pouco, o baby blues, né, provavelmente vai durar ali de 1 a 2 semanas, justamente esse período de adaptação, né, pra gente também pensar em quaisquer de mudanças, não sei se daria pra gente pensar, mas são mudanças que levam-se um tempo pra gente se adaptar. E depois, isso segue. Mas mesmo eu estando mais triste, tendo mais oscilações, ainda assim o meu vínculo com o bebê não afeta meu vínculo com o bebê. Me afeta, é quase como se o baby blues me afetasse apenas a mãe, né. Tô tentando pensar de uma forma didática. E a depressão pós-parto é uma coisa um pouco mais intensa, né, dura aí mais tempo, talvez meses, talvez anos, né, e e implica nessa relação, né, de conexão com o bebê. Então talvez seja um ponto interessante para pensar também nessa diferença, né. O que eu tô sentindo tá interferindo nessa minha relação com o bebê ou não tá? E aí não é generalizando, né, não é que sempre sim e não, mas talvez seja pontos de atenção, né. Eu acho que é bem, interessante pensar nisso, porque ambos podem ter momentos de tristeza, mas a intensidade e o tempo e o vínculo, são afetados de formas diferentes. E como é que a gente quais são os sinais que a gente precisa ficar atento? Então, quais são os sinais e sintomas, né, que a gente fala da que nossa, essa minha tristeza, essa sensação que eu tô sentindo está se tornando uma depressão. O que que eu preciso olhar? Quais são os sintomas? Até se for uma rede de apoio, né, alguém que faz parte de uma rede de apoio que tá ouvindo a gente. Como é que eu identifico que essa mulher tá entrando em um momento de depressão pós-parto? Não é só mais um baby blues. Hã, eu acho interessante pensar na questão de uma perda de interesse em coisas que antes essa mãe gostava de fazer e ela parou de gostar completamente. Quase como se essa mulher, né, essa mãe, ficasse um pouco mais desgostosa com a vida, talvez, com a criança, né, não encontrasse mais, prazer em certas coisas, né. Tem essa questão dessa dificuldade de criar esse vínculo com o bebê, ou com o parceiro, ou às vezes com pessoa na casa, igual você falou, né, dessa rede de apoio, que talvez seja até a rede de apoio que ajude essa mãe a perceber como ela tá, né. Porque no baby blues também pode ter choro, tristeza, mas, não é algo que faz com que ela perca o interesse. Talvez é essa parte mais emotiva. É mais por oscilação hormonal, né, acho que esse na parte do baby blues. Perfeito, perfeito. Eu também acho por aí. E por isso que dura pouco, né, dura menos tempo, porque é um tempo aí normal do organismo e se acomodando e se organizando, né, com a chegada de um novo bebê, né. E aí na depressão pós-parto eu acho que isso fica um pouco mais intenso, né, um pouco mais difícil, digamos assim, né, a relação, a própria situação mesmo, daí daria pra gente pensar talvez em banho, em comida, hã, não sei se daria pra gente pensar em saída, porque eu não sei como foi pra você, Laura, ou como foi pra pessoas que vocês conhecem, eu não fazia questão alguma de sair, mas não estava feliz. É porque eu não queria sair e eu também tive o parto de cesárea, né, então eu também não podia me esforçar tanto e tinha escada no meu prédio na época, então também não podia ficar descendo e subindo escada, não tinha elevador. Mas pra mim estava ótimo, estava tranquilo. Eu também não queria sair com a Sofia, então a gente foi aqueles pais que 3 meses, ninguém entra, ninguém sai e tá tudo bem, né. Mas tomava banho, sentia prazeres em outros momentos, né, bebê dorme, faz alguma outra coisa, né, vai ali ver a janela, enfim, alguma coisa. Mas quando não se tem isso, então assim, não quero fazer nada,
sabe, começa a ficar triste mesmo, uma tristeza diferente, mais intensa. Eu conheço até uma pessoa que passou pela depressão pós-parto, e no caso dela teve essa questão de uma certa rejeição mesmo do bebê, e ela teve um momento ali que ela, não sei se eu posso dizer que foi um certo surto, mas ela simplesmente se pegou, saiu de casa e saiu andando assim, sem rumo. Simplesmente ela queria sair daquilo e ela não sabia nem pra onde ela estava indo, ela simplesmente saiu. E aí, depois ela teve que ficar internada, né, passar por uma recuperação, mas foi bem intenso, assim, no caso dela. É, daí já é um caso mais grave, né, eu acho, Uhum. que já vai caminhando também pra um outro é uma coisa assim, já pegando o gancho, é tipo, a gente tem uma sobrecarga mental muito grande no pós-parto, que é justamente junta tudo isso, então vem a questão hormonal, vem a questão de às vezes a pessoa não tem uma rede de apoio, ela tem muita coisa pra fazer, a gente não consegue se desligar, tipo, eu tenho que cuidar do bebê, mas eu também tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer eu não sei o quê, a roupa precisa ser lavada. Então, parece que fica uma sobrecarga muito grande em cima da mãe, e acaba que chega uma hora esses dias eu não sei, eu vou até falar aqui uma coisa que posso estar falando errado, a Bianca vai me corrigir, mas eu li na internet alguma coisa sobre o burnout materno, e que é justamente isso, é uma sobrecarga mental muito grande, que chega uma hora que você explode, tipo, chega uma hora que o corpo vai explodir ali, por pra fora de algum jeito, externalizar, né. Interessante esse termo, né, do burnout materno, nunca tinha escutado, porque realmente, né, é uma super sobrecarga, se for pensar que a mãe tá dando conta de tudo, de uma casa e de um bebê, né. Então isso também é interessante pensar quem tá ali do seu lado, porque na época a gente morava em Joinville, era eu, meu marido e a Sofia, né, era apenas nós 3. Minha avó foi pra Joinville e ela ficou acho que 4 dias ou 5. E aí ela falou: "Nossa, vocês estão se virando tão bem, então eu nem preciso estar aqui mesmo". Realmente, a minha avó foi pra lá pra ser a minha, hã, rede de apoio, porque ela pensava em mim, ela pensava no que eu queria comer, foi maravilhoso. No que o quê? Ela estava focada em mim, eu estava focada na Sofia. Foi assim, falei: "Nossa, que massa isso, né". E, se a gente for pensando na rede de apoio, meu marido, eu não penso que o marido é a rede de apoio. O marido é o pai do nosso filho, né, então ele precisa pensar nas funções de pai, nas funções paternas. Porém, daria pra gente pensar que é a nossa rede de apoio, né, então assim, o que que ele tá fazendo por nós? Pela casa, talvez aí dá pra pensar, mas não pensar que, o pai é a rede de apoio, não. Talvez nessa hora entre a escola como rede de apoio, né, então eu tenho um lugar pra deixar minha filha, né, então ela vai ser a minha rede de apoio. E o pai é a do pai, então ele precisa, eu acho que os pais precisam ter um curso não só de pai, mas de marido, sabe, essas coisas, assim, interessantes. De de vida adulta, né, de amadurecimento, de cuidados, enfim. Porque a gente sabe que é diferente, a gente sabe que a criação nessa sociedade aqui é diferente. Então muitos voltam pra mãe as perguntas, né. Então: "Mãe, quando você vai ter outro filho? Mãe isso, mãe aquilo". A mãe faz o quê? A função dela. Mas o pai, que dá banho, nossa, que pai incrível. Nossa, ele até dá banho, mas ele troca a fralda também, nossa, que legal! Se torna uma novidade, né, ver um animal do zoológico, assim. Coisa que eu acho que é interessante a gente falar pra ir, quebrando isso. Porque, poxa, e a mãe então? A mãe faz o que ela tem que fazer? É isso então? O nosso papel é a nossa função. A do pai não é a função dele. Quando ele faz é: "Nossa, que sorte você teve. Achou ele aonde? Que eu quero outro desse jeito". É, eu acho assim, no meu pós-parto, então assim, eu passei por uma fase, um quadro, né, de uma depressão pós-parto, a gente ficava muito em casa, na época eu tinha perdido o emprego, depois que a Lia nasceu, né, então assim, e ficar só em casa pra mim é um problema, eu não consigo, se eu fico assim, tipo 3 dias só em casa sem sair, já começo a ficar desesperada, então eu preciso pelo menos andar na rua, e aí a Lia chorava muito, eu lembro que o que eu mais sentia era a raiva. Eu sentia muita raiva, eu sentia raiva porque ela estava chorando, eu sentia raiva porque eu não conseguia me comunicar com ela, eu sentia raiva porque
O Nick estava trabalhando e não estava cuidando dela. Eu lembro a primeira vez que, na época, ele saiu para uma festa da empresa, alguma coisa assim. E aí, quando ele voltou, eu só sentia raiva dele porque ele tinha ido. Mas não é assim que eu sentia raiva dele. Eu sentia raiva que ele podia sair e fazer as coisas e eu não podia. Eu não podia sair com uma amiga porque eu não tinha como deixar ela, entendeu? Ela mamava exclusiva, ela não pegava mamadeira. E aí, como é que eu ia sair e deixar ela em casa com ele? E aí, como é que eu vou sair com ela sozinha? Entendeu? Então eu lembro que eu senti muita raiva. E aí um dia, numa dessa de. Foi quando assim eu deu aquele estalo, tipo, preciso de ajuda, eu não tô bem. Foi um dia que eu estava cuidando dela, estava sozinha com ela em casa. E ela, um dia que ela estava chorando muito, eu fui trocar ela, ela chorando desesperada. E eu já não aguentava mais, eu não sabia mais o que fazer. E aí ela chorava, se esperneava, eu não conseguia trocar. E eu lembro que no trocador, assim, eu puxei ela com um pouquinho mais de força. Aí quando eu fiz isso, que ela gritou de chorar, aí eu falei: "Putz, tem alguma coisa errada comigo". Aí eu comecei a chorar, eu fiz tudo, troquei ela, fiz ela dormir tudo. Eu lembro que eu estava chorando, assim, em silêncio, né, só escorria lágrima, assim. E a hora que ela dormiu, que eu consegui fazer ela dormir, eu liguei para o Nick, que ele estava trabalhando, e eu só conseguia chorar. E eu chorava desesperada, eu falava assim: "Vem embora, porque eu não consigo mais, não quero ficar sozinha com ela". E aí, a partir desse dia, todas as vezes que eu tinha que ficar sozinha com ela, no dia anterior à noite eu sempre chorava, porque eu tinha um medo muito grande de ficar sozinha com ela, de não dar conta, de machucar ela. E aí, claro, depois desse dia, eh, eu comecei a ter sessões de terapia, né, eu nunca parei, mas eu comecei a ter sessões de terapia com mais frequência. A gente foi procurar um psiquiatra para tratar com medicação, né. Hoje tá tudo bem, hoje é tudo lindo, maravilhoso, muito amor. Passou essa fase, claro, com tratamento, com muita conversa, com medicação. A gente conseguiu tratar, a gente conseguiu controlar, a gente conseguiu, entender aqui em casa, o Nick também nunca foi rede de apoio, ele sempre foi pai. E aí esse negócio de deixar o pai ser pai também é uma conversa que a gente pode trazer outro dia. Mas assim, eu tive que trabalhar em mim, que ele é pai dela, ele precisa cuidar dela, assim como eu, como mãe, cuido, e eu tenho que dar esse espaço para ele. E quando eu consegui virar essa chave, quando eu consegui fazer isso, foi uma coisa que também me ajudou a recuperar esse momento, né. Então assim, é importante a gente falar disso, porque eu acho que é importante expor que apesar do julgamento que vai ter, que pode ter em cima desse assunto, é importante a gente expor esse tipo de situação, esse tipo de vivência, para que as pessoas consigam, entender, às vezes, aquela mãe que está passando pela mesma coisa, tá tendo o mesmo sentimento, ela vai entender que, na verdade, ela não está sentindo aquilo porque ela não ama o filho dela, porque ela não consegue amar aquele bebê. Não, na verdade, isso pode ser uma doença, né, pode ser sinal de alguma desordem psicológica, hormonal ali que está acontecendo e que precisa de um tratamento, às vezes até medicamentoso, né. Uhum. Olha, achei bem bacana isso que você falou, né, rapidinho, porque é mais comum do que a gente imagina. Eu acho que se expor é algo que a maioria tem dificuldade, né, então, obrigada por você conseguir se expor hoje, principalmente poder, né, falar disso dessa forma, né, olhar para isso que passou desta forma também, eu acho isso, interessante. Perceber que foi um momento, uma fase que ela não define toda a vida dali, nem a sua, né. Isso foi uma fase e um momento. E poder olhar para isso eu acho muito potente. E a outra vez que você falou sobre o pai, de deixar o homem, né, deixar o parceiro ser pai, é muito importante. Porque às vezes a gente que dá o nosso pitaco, a gente quer ser esses pitaqueiros que também querem falar da gente, a gente quer falar do pai. "Aí faz assim, porque funciona, faz não sei o quê, não faz assim", você deixa. Eu lembro que chegou uma hora que, assim, ela chorava e aí ela estava com ele no quarto, aí ela começava a chorar, eu já ia lá pra ver o que que estava acontecendo, se ele queria que eu pegasse. Aí teve uma vez que ele falou assim: "Ah, mas deixa eu fazer, eu também sei fazer". Aí eu falei assim: "Então tá bom, então vai, fica com ela". E aí eu lembro que eu ficava aqui no sofá, assim, ouvindo ela chorar e falava: "Ele vai dar conta, ele vai dar conta, ele vai dar o jeito dele", porque uma hora ele vai ter que dar, entendeu? Uma hora ela vai parar de chorar no colo dele e ele vai entender como é que faz isso acontecer. Eu acho que é muito a gente trabalhar isso na nossa cabeça, deixa o pai ser pai, deixa ele se virar, porque ele vai dar o jeito dele. Como a gente dá o nosso, ele vai dar o dele. Às vezes não vai ser igual o meu, claro, mas ele vai dar o jeito dele. E para encerrar então, Bianca, qual a mensagem, assim, mais importante que a gente pode deixar para essas mães que estão passando por esse momento, né, como a gente normaliza essa conversa para elas se abrirem sobre
as preocupações dela nessa gestação, nesse pós-parto, e que elas não estão sozinhas, como elas podem buscar ajuda, né. Eu acho que hoje em dia tem bastante literatura, livros que conversam com vários tipos de mãe, porque eu acho que é isso, né, vários tipos de mãe, vários momentos, várias fases. Acho que entender que cada uma tem o seu processo, e que você vai nasce uma mãe junto quando nasce uma criança, né, então a gente não sabe o que é ser mãe antes de nascer uma criança. A gente imagina, idealiza, escuta, mas a gente não sabe. E a gente vai descobrindo, e não é uma semana. Né, a Laura, por exemplo, acabou de contar isso, né, do choro aí. Eu hoje, Sofia tem 2 anos e 8 meses, ainda passo por isso. Ela chora, o meu marido escuta meus passos, aí ele fala: "Não precisa". E eu fico tipo assim: "Mas como? Eu chego aí, ela vai parar rápido, porque ela tá me chamando". E eu sei que se eu abrir, ela para. Então, é difícil também pra mim escutar ela chorar, né. Mas é isso. Acho que é um processo, é paciência, é ir construindo o seu jeito de ser mãe, é entendendo de que é isso, você não é um monstro, né, é uma coisa que você tá passando e pode ter respostas e ajudas pra esse momento, e que você não precisa passar por ele sozinha, mesmo se estiver sendo bacana ou não bacana, né. E só pra gente encerrar, tem um livro que eu li quando a Sofia nasceu, né, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, mas tem o outro que chama Natureza da Mordida, que também é da Carla Madeira, e o outro que é Uma Mãe Recém-Nascida. Foram 3 livros ótimos, assim, que eu li, e tem um único parágrafo desse Natureza da Mordida que eu queria ler pra gente encerrar. É uma mãe, né, ela estava ali às vésperas de uma apresentação, estava construindo todo ali um TCC e acabou esquecendo a criança na escola. Quando ela chega pra buscar a criança na escola, ele se esvai em lágrimas, ela também fica assim, não tem nem desculpa que vai dar conta disso, né. Chega em casa, resolvem fazer um bolo ali e tal, e num belo momento, ele pega o trabalho dela e pica, e pisa em cima, e se esvai o trabalho todo. E ela estava conversando com uma colega, eu até fiquei emocionada, né, porque, enfim, acontece, gente, até não é só no livro. O último parágrafo diz assim: "E a sua aula do dia seguinte?", a amiga pergunta, né, "O que você vai fazer?". Aí ela disse: "O dia seguinte não importa, Olivia. O que importa é o resto da vida. Importa o que não pode ser desfeito. Eu vou sempre me lamentar por tudo que afastou minha filha de mim. Olha lá", disse apontando para o lugar que elas estavam chegando, né, terra à vista, porque ela tinha perguntado antes, né: "E aí, o que que você fez com o Bento?". É o filho dela: "O que você fez com ele?". Ela respondeu, né, antes dessa mensagem: "Adiei todas as coisas e fui com ele pra praia. O que ele queria de mim era só bolinhos de areia". Então, às vezes, a gente vai precisar se reinventar, né, a todo tempo, assim, não tem um único caminho, uma única via, não tem o jeito certo de fazer. Se tivesse o jeito certo, gente, ia estar lá, 10 mandamentos para uma mãe perfeita. Isso, pronto, a gente faz, é no ar, né. Manual, né, receita do Não há. É isso. Cada um vai encontrar a sua, e não alguma receita estática. A gente vai mudar, vai rasgar, vai acrescentar. Eu acho que isso pode ser angustiante, mas também pode ser libertador, saber que não há e que a gente pode criar. Então acho que a principal mensagem que a gente tem que deixar aqui nesse episódio de hoje é: se você é mãe, seja gentil com você mesma, entenda que esse momento que você está passando, ele é um momento difícil, ele é um momento que mas é um momento que vai passar. Uma coisa que marcou muito o meu pós-parto e até hoje a gente fala aqui em casa é viver um dia de cada vez, viver uma hora de cada vez. Às vezes a gente só precisa ter esse pensamento, é viver um momentinho, uma horinha de cada vez daquele dia, sem pensar no próximo, porque vai passar. Eu sei que é ruim ouvir isso, assim, esse vai passar, porque a gente, quando tá no momento, a gente pensa: "Nossa, nunca vai passar", mas vai passar. Calma, é que você tá no meio do olho do fura você tá no meio do furacão ali, mas esse furacão vai passar, a tempestade vai acalmar, e seja gentil com você. Se você é rede de apoio, seja gentil com essa mãe, ajude ela em outras tarefas, às vezes ela não precisa que você cuide do bebê, ela precisa que você cuide da casa, que você faça uma comida. Então esteja ali para aquela mãe, seja ouvido para ela e apoie ela,
porque eu acho que é isso que as mães precisam nesse momento, né. Sejam gentis. O primeiro passo pra depressão pós-parto é a gente reconhecer, né, então Procurar ajuda profissional se você vê que você não tá normal, procure ajuda, né, procure uma psicóloga, um psiquiatra, enfim, né, cuide também da sua saúde mental. É, eu acho que o primeiro não vai te fazer menos mãe, não vai te fazer fraca procurar ajuda, tá, pense, não tenha isso na sua cabeça. Muito pelo contrário, vai te fazer uma mãe muito melhor, vai te fazer uma pessoa muito mais forte, você reconhecer que precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Certo? Mais alguma coisa, Bia? Achei perfeito isso que vocês falaram, meninas, é isso, né, vai até fazer ser mais saudável. Eu, Bianca, até, eu já indicaria, descobriu que vai ser mãe, quer ser mãe, não quer ser mãe ou qualquer outra coisa, já vá falando disso em terapia. Tem muitas mães que queriam ser mães e descobrem no decorrer do caminho de: "Acho que eu não queria ser mãe, eu só queria isso", né, ou "Eu não quero ser mãe, mas não queria ser mãe neste momento, mas eu quero ser mãe". Enfim, acho que a gente vai podendo construir e desconstruir muita coisa com essa rede de apoio também, a terapia pode ser a nossa rede de apoio, né. Acho que se olhar com um olhar gentil e ser gentil com você mesmo e reconhecer que é uma fase, pode ser que seja um arco-íris aí no meio da tempestade. E esse negócio de terapia ser rede de apoio é bem legal de ouvir, porque a minha realmente foi muito rede de apoio no meu pós-parto. Até hoje, ela querendo me dar alta, eu falo assim: "Não, não, não, você pode ficar aí, eu não deixo você sair. Eu não te dou alta", eu falo pra ela. E a gente só dá risada, mas é bem isso, assim, é a gente entender e se Poder rir, né. Poder rir depois da tempestade, olha que bonito. Então tá bom, é isso. Muito obrigada, Bianca, pela participação. Foi muito bom ter você aqui e trazer um pouco da sua experiência pra gente. E em breve a gente tem mais temas legais, que inclusive a Bianca vai participar com a gente. A gente de um leva spoiler. spoiler, é. E a gente espera vocês então no nosso próximo episódio. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, a gente vai deixar tudo aqui para vocês. Assistam o vídeo, compartilhem com outras mães, comentem, enfim. Se você tá assistindo lá pelo YouTube, não esquece de salvar, seguir nosso canal, compartilhar, curtir esse vídeo, curtir bastante. A gente vai deixar a rede social da Bianca aqui também, se vocês quiserem procurar ela, tá bom? E é isso, né? Muito obrigada pela sua participação, Bi, foi muito importante. A gente gostou muito de ter você com a gente. E em breve estaremos juntos novamente. E a gente se vê. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente, até o próximo. Beijo.